Muito bom dia, pessoal. Temos mais um dia de forte alta para as commodities. Trigo aí batendo praticamente o limite de alta. Isso que a gente nem chegou no pregão regular ainda, né? Temos só o pregão noturno. Trigo com alta de 4,37%, milho com alta de 4,59%, liderando as altas. O complexo da soja também totalmente em alta, temos 1,92 de alta para a soja, 1,44 para o farelo e 1,87 para o óleo de soja. Basicamente, o que tem mexido com esse mercado nos últimos dias, temos um fator, uma combinação aí de clima um pouco mais quente e seco, na expectativa dos modelos climáticos, mas principalmente aí o ataque, né, novamente da Rússia a portos da Ucrânia. Ontem tivemos mais um ataque e isso vai comprometendo a capacidade deles de escoamento e principalmente aquilo que eu comentei ontem, né? O medo que isso gera em quem está importando. Você vai colocar navios lá, você vai colocar pessoas dentro desses navios? Complicado, né? Então, assim, às vezes acaba que não compensa e os custos de seguro ficam muito altos, enfim, todo esse problema agora logístico acaba que faz com que compradores mudem, né, as suas intenções de compra da Ucrânia para outros países, como o Brasil, por exemplo. Nesse caso, a gente tem quem? Principalmente a Espanha e a China, que podem buscar volumes aqui no Brasil. Isso pode também encarecer o frete e acaba sendo repassado aí para o preço das commodities. Além disso, com essa busca vindo para o Brasil, o que a gente tem aqui é basicamente algum problema logístico, né? Então a gente ficou trocando os portos aí, fica virando toda hora, né? De soja para milho, milho para soja e assim vai. Isso acaba deixando um tempo de atraso muito longo, né? Então se a gente for ver hoje nos portos brasileiros, a gente está com uma média de atraso de 30 dias. Isso acaba também complicando aí para o comprador. Então pode ser que esses fatores acabem tirando essa possível demanda desses países do Brasil para talvez nos Estados Unidos, que tem uma logística melhor, né? Então isso a gente tem que acompanhar também. De qualquer forma, esse enfrentamento aí entre Rússia e Ucrânia tem feito novos preços aí no mercado, né? A gente viu ontem puxando muito bem as commodities lá nos Estados Unidos e hoje novamente, tá? Não só lá, né? A gente viu na Euronext também, que seria a parte da Europa, e aqui no Brasil, tá? Ontem o milho subiu bem, aqui a gente vê os prêmios também subindo aqui, e hoje a gente tem uma continuação desse movimento de alta para as commodities. Na parte do clima, o que a gente tem a dizer? Entre ontem para hoje não mudou praticamente nada aí no mapa climático, a gente vê realmente um volume de chuva maior na parte do Kentucky e do Tennessee, mas as chuvas aí são boas e não é um volume tão grande, né, como eu comentei ontem, mas vai chover aí no centro-oeste do cinturão, do Corn Belt. E para as bolsas hoje, o que a gente tem com essa guerra ao redor do mundo, né? Isso não está mexendo muito na parte de ações, tá? Mas a gente tem Ásia e Pacífico hoje. Xangai subiu 0,03%, praticamente nada, né? Como se não tivesse acontecido nada lá na China. A parte de Hang Seng caiu mais 0,33%. Hang Seng que vem pesando mais, né? A parte de tecnologia da China lá vem pesando mais. Japão, temos o Japão com uma alta de 1,24%, liderando as altas aí de Ásia e Pacífico. E a gente tem Coreia do Sul praticamente no 0 a 0, temos Austrália subindo 0,55% e Taiwan em queda de 0,65%. Taiwan também é complexo, né? Porque essa guerra lá na Ucrânia acaba também dando um apetite aí para a China, né? E Taiwan, na última semana, eles comentaram que viram um volume de navios de guerra muito grande passarem por lá, maior no histórico deles, né? Isso aí tem uma bandeira amarela, né? Chama atenção também, que daqui a pouco é possível, sim, de China querer invadir Taiwan e começar uma outra microguerra lá também, né? A gente tem que acompanhar aí essas questões mundiais, porque é muito importante para o desenrolar do mundo. Até porque Taiwan é um dos maiores produtores de microchips do mundo, que a gente usa em praticamente tudo hoje em dia, tá? O que mais que a gente tem para falar? A parte de Europa, Eurostoxx no momento com 0,06% de queda, está mostrando aí um pouco mais de lateralidade, né, para a Europa. Hoje a gente tem um destaque de alta para a Inglaterra, que vem subindo 1,78%, enquanto a Alemanha cai, Espanha e Itália também caem. Caem pouco, mas caem
caem. E a parte de França aí, uma leve alta de 0,09%, ou seja, praticamente lateral aí a Europa, né, com exceção da Inglaterra, que vem fazendo um movimento de alta forte. Para a parte de Estados Unidos, nos futuros a gente tem um S&P 500 subindo 0,14% e a Nasdaq, que seria a parte das tecnologias, né, subindo 0,26%. Lembrando que o S&P também tem uma boa parte da Nasdaq, né? Então, quando a Nasdaq sobe, é natural que o S&P vá um pouco na carona. O único mais diferente deles lá seria o Dow Jones, que é voltado para um outro tipo de economia, né? Economia mais antiga, voltada mais para bancos e construtoras. Dólar hoje subindo 0,24% por conta dessa escalada das tensões, né? E a gente vê então um dólar DX contra as principais moedas do mundo aí subindo 0,23% e um dólar também forte contra as moedas de países emergentes, ou seja, dólar forte no dia de hoje. Aqui no Brasil ainda não teve reflexo, o dólar segue no 0 a 0 e a nossa bolsa também muito próximo do 0 a 0, praticamente lateral para ambos os ativos. Lembrando que a nossa bolsa também abre apenas às 10h30 o mercado à vista, né? Para a parte de petróleo, temos hoje petróleo subindo 0,79% a 76 dólares. Essa alta do petróleo, ela poderia ser boa para a Petro? Poderia ser boa. Porém, com essa nova forma de calcular o preço de paridade de importação, a gente tem que ver como é que vai ficar, né? Porque essa é a primeira alta mais relevante que a gente tem depois que foi alterado algumas coisas lá dentro da Petrobras. Então, eu acuso dizer aí que altas no petróleo hoje não são tão interessantes para a Petrobras e podem ter até um efeito reverso. Por quê? Quanto mais caro ficar lá fora, mais ela vai ter que custear isso, vai ter que tirar dinheiro do caixa, enfim, ficar menos atrativo. Pelo menos é o que parece, né? Da forma como vai se dar. Mas a gente tem que acompanhar aí também para ver como é que vai ser na prática. Para a parte de minério de ferro, que é bom para Vale, isso é indiscutível, temos uma alta de 1,38%, minério de ferro cotado a 846 yuans a tonelada. Para a parte da agenda de hoje, a gente tem estoques de petróleo bruto às 11h30 para sair e também de petróleo crushing, que pode dar uma puxadinha aí também no mercado. Fora isso, a gente não tem mais nada de interessante a acompanhar. Grande abraço, boa semana a todos.